Para quem entrou ainda há pouco, nós estamos só aguardando mais um pouco para começar. Nós estamos agora com uma quantidade boa de gente, Tiago. Quase 80 pessoas. Então, minha sugestão é que a gente comece agora. Tranquilo, Tiago? Então, para quem está aqui, para quem entrou ainda há pouco, boa tarde. Apesar destes dias complicados que estamos passando, continua sendo uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande encontrá-los às terças-feiras à tarde para dialogarmos sobre o ensino de educação física, tomando como fundamentos a pedagogia histórico-clínica, o marxismo. E é uma alegria maior ainda quando nós recebemos camaradas como convidados de debate, e a nossa alegria, portanto, de seguir o diálogo com o professor Tiago Nicola Lavoura. Já agradeço a presença dele. E como é que nós vamos organizar o dia hoje? É uma retomada do diálogo que tivemos na terça-feira passada sobre didática histórico-crítica e o ensino de conteúdos da cultura corporal. O Tiago fez a exposição, tivemos um primeiro bloco de perguntas e ficou um segundo bloco. Mas há algumas questões ali em torno que a gente vai dialogar agora com o Tiago por volta de 15, 20 minutos. Ele vai retomar essa exposição e vai responder as perguntas que ficaram em aberto. Tanto Brendo, Flávio Santana, Sidneia, Pedro Tatu, João Fabrício e o Paulo Henrique vão compor os dois primeiros blocos. O Tiago ele vai dizer o formato do diálogo. E na sequência, ou seja, durante a fala do Tiago, a gente vai reabrir o Zap do grupo, do curso, para novas perguntas, para retomada, para algo que não tenha ficado claro, para uma discordância das nossas posições que possam servir de mote para o debate. Tranquilo, Tiago? Então, repare, eu quero entrar na conversa, entrar no debate com o Tiago. Conversa é uma coisa que fica muito no senso comum. Quero entrar no debate com o Tiago e com vocês do lugar de quem entende que há uma diferença entre o método e referencial teórico-metodológico. Por que eu acho importante começar por aqui? Porque a experiência tem dito, a experiência na formação de professores, na formação inicial e, portanto, no curso de graduação, que os licenciandos, as licenciadas, futuros professores e professoras, muitas vezes têm dificuldade de entender por que a didática, por que a pedagogia histórico-crítica formula proposições que orientam a didática e por que é que uma das abordagens da educação física se reivindica como metodologia do ensino. Muitas vezes essa confusão resulta numa interpretação equivocada de metodologia dentro da metodologia. Já tive momentos em sala de aula de alguém, de um aluno me perguntar assim, na hora que a gente vai dar aula, a gente pega os 5 passos, essa foi a pergunta, a gente pega os 5 passos, ou a gente pega a formulação superadora. Portanto, eu costumo dialogar, costumo explicar que quando a cabeça da gente funciona com as referências da lógica formal, da qual nós somos formados, quando nós operamos com o instrumental ou do senso comum ou do positivismo, nós temos uma tendência a pensar metodologia apenas como método, uma forma, um caminho para. E nessa perspectiva não há diálogo, não há relação entre as formulações mais gerais, o que a gente vai chamar de fundamentos, e os procedimentos. Quando nós pensamos no campo, na tradição do marxismo,
nós não trabalhamos necessariamente com o método, nesse sentido do caminho para, mas como um referencial teórico-metodológico. O que implica um conjunto de explicações, ora mais gerais, ora mais específicas, que articulada permitem explicar mais e melhor o objeto, facilitar a intervenção do professor. Por esse caminho, eu tenho visto o Tiago falar sobre isso, se ele em algum momento errar na formulação, o Tiago fala, mas eu, Tiago, Flávio, Murilo, a gente vem comentando que as proposições, as formulações da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural, da abordagem filtradora, não pode, em momento algum, ser entendida como uma receita para dar aula. Elas constituem, antes, um instrumento, ferramentas que permitem ao professor compreender melhor o objeto de estudo com o qual ele lida, facilitando a intervenção pedagógica. Facilitando por quê? Porque ele dispõe de instrumentos que enriquecem a sua possibilidade de tratar pedagogicamente o seu objeto. Então, não se trata da receita. Por isso, há 15 dias atrás, eu comentava aqui, e eu gostaria de repetir para ir fechando essa minha parte e chamando o Tiago de volta para o debate. Eu comentava, com base no texto da Lígia, no acordo, que o método, tal como nós o tratamos, ele não se identifica com procedimentos. Aula expositiva, grupos. Ele expressa, na verdade, uma capacidade humana para idear um projeto e agir sob a sua orientação, elegendo nas condições objetivas as melhores e mais adequadas formas para fazê-lo. No nosso caso, as melhores e mais adequadas formas para tratar os conteúdos da cultura corporal. O procedimento de ensino, por seu turno, compreende estratégias e assim por diante. Nessa perspectiva, tratamos, propomos, impostamos uma abordagem que implica em compreender a metodologia na relação entre os fundamentos e suas orientações mais gerais. Isso nós encontramos na pedagogia histórico-crítica, isso nós encontramos nos textos que o Tiago, a Lígia e a Ana Carolina Galvão escreveram no Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, e isso nós encontramos no livro da abordagem filtradora. Por fim, uma questão específica. O livro intitula-se Metodologia do Ensino, porque tratava-se, no início da década de 90, o livro é de 92, de uma série, Magistério do Nosso Tempo, da editora Cortez, e a editora ela pegou dois livros mais gerais, um de Filosofia da Educação e um outro de Didática da Educação. Filosofia da Educação, se eu não me engano, o professor Cipriano Carlos Lucchesi, e um de Didática com o professor José Carlos Libânio. E convidou especialistas das áreas específicas para escrever sobre o modo de metodologia do ensino. Mas o desenvolvimento da explicação do objeto da cultura corporal fez com que se entendesse que trata-se de uma abordagem e não de uma metodologia. É com esse espírito que eu gostaria de retomar a intervenção com o Tiago. Ele está livre para comentar, debater, retrucar o que tem explicado, complementar, se não tiver acordo. Retomando, Tiago, aí a explicação que foi dada e, conforme prometi, você anunciando o formato que você vai escolher para responder aqueles que ficaram sem ter a resposta na terça-feira passada.
Boa tarde, bom vê-lo. Feliz de estar dialogando aqui com você. Obrigado, Cláudio. Bom, primeiro desejar boa tarde, né, a todos os presentes e dizer que é uma satisfação poder estar retornando a esse curso, né, de extensão, podendo discutir coletivamente e refletir um pouco mais com o conjunto dos participantes deste curso sobre as questões relacionadas, aqui no nosso caso mais específico, né, à didática histórico-crítica e o ensino de conteúdos escolares da educação física. E aí eu já gostaria de anunciar que, na tentativa de dialogar um pouquinho com esta problematização que você traz, né, absolutamente pertinente, talvez eu já consiga responder uma das questões que foi formulada na semana passada e ficou para conversarmos mais especificamente no dia de hoje. É a pergunta do Flávio Santana. O Flávio pergunta, né, ao se planejar o ensino da educação física escolar, amparados na abordagem crítico-superadora, articulada à pedagogia histórico-crítica, quais são os elementos teóricos indispensáveis a uma elaboração fidedigna? Então, estou entendendo que a pergunta dele vai no seguinte sentido, né? Considerando-se a relação entre a abordagem crítico-superadora e a pedagogia histórico-crítica, quais são os elementos teóricos indispensáveis para um correto e coerente processo de sistematização e organização do trabalho educativo na educação física escolar? Acho que dá para desenvolver essa questão com a própria problematização que você traz. Uma vez que a pergunta do Flávio está relacionada, está articulada às relações entre o superadora, pedagogia histórico-crítica e os fundamentos teóricos necessários para a prática pedagógica, né? Bom, de certa forma, eu busquei abordar um pouco isso na semana passada, quando no início, né, da minha exposição, tratei desta relação entre ensino de educação física à luz da abordagem crítico-superadora e a teoria pedagógica histórico-crítica, né? E disse também naquela situação que não raro já encontrei, né, tanto em leituras, né, de textos, alguns textos públicos, quanto em algumas experiências de estágio supervisionado, considerando-se que trabalho aqui na minha instituição também com supervisão de estágio, né? Mesmo na disciplina que trabalho de didática, né, fundamentos didático-pedagógicos da educação física, questionamentos, né, dúvidas e até mesmo afirmações no sentido de expressar que a abordagem, a concepção crítico-superadora seria uma metodologia específica ou seria até mesmo uma pedagogia, né? Nós já vimos anúncios tratando
expressamente da formulação crítico-superadora da educação física escolar, né? E aí, como disse na semana passada, acho que é preciso delimitar um pouco melhor e precisar um pouco melhor essas relações, né? De certo, nós pensamos em teoria pedagógica, né? Portanto, uma teorização da prática educativa, nós estamos falando de algo que supõe um conjunto de fundamentos articulados que nos permitem apreender em pensamento o que seja, como seja, por que seja e para que seja a atividade pedagógica, a prática pedagógica ou o trabalho educativo de uma maneira geral. De forma geral, indistinta de qual seja a disciplina curricular específica a qual nós estejamos vinculados na nossa formação profissional. Portanto, quando tratamos de uma teoria pedagógica, estamos nos referindo a uma fundamentação teórico-metodológica que abarca distintos níveis de fundamentos articulados. E esta teoria pedagógica, ela orienta a prática pedagógica de toda e qualquer disciplina do currículo escolar que queira desenvolver o trabalho educativo na sua especificidade do currículo à luz dessa teoria pedagógica. Portanto, a abordagem crítico-superadora da educação física, ela não é e não pode ser uma teoria pedagógica. Ela é uma concepção de ensino da educação física que se vincula a uma dada teoria pedagógica e, no caso específico da abordagem crítico-superadora, é a pedagogia histórico-crítica, uma vez que há uma determinação de grau maior da teoria pedagógica para com a concepção de ensino da educação física. Determinação em grau maior não significa que a teoria pedagógica histórico-crítica é mais valiosa, é mais importante, vale mais, tem mais valor do que a concepção ou a abordagem crítico-superadora da educação física. Nós precisamos entender o que significa este grau, a relação, os nexos das possibilidades de graus de determinação de um polo com relação ao outro. Do ponto de vista do trabalho educativo e da prática pedagógica, toda e qualquer teoria pedagógica terá um grau de determinação maior quando nos referimos a uma dada concepção de ensino. Isso vale para a abordagem crítico-superadora, como vale para qualquer outra concepção de ensino da educação física, quando pensamos nas relações destas outras concepções de ensino da educação física com as suas respectivas teorias pedagógicas.
Foi por isso que eu disse na semana passada, fazendo aí uma correlação entre estas duas, entre a concepção crítico-superadora da educação física e a pedagogia histórico-crítica, tratando-as dialeticamente, eu disse, né, que o ensino crítico superador da educação física é o ensino histórico crítico da teoria pedagógica na educação física escolar. E, ao mesmo tempo, o ensino da teoria pedagógica histórico-crítica na educação física é o ensino da abordagem crítico-superadora, né, da própria educação física. De certa forma, eu tratei também destas relações, e aí eu posso deixar aqui como referência um texto que foi publicado recentemente na revista Poiesis, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina. Tiago, Cláudio. desculpa te interromper. A gente está com um problema na transmissão. Lá na transmissão, o nosso áudio não está saindo, o pessoal não está nos escutando. A Clara vai reiniciar a transmissão lá. Aqui está, por enquanto, me parece sem prejuízo, acho que teve um problema com o áudio e tal. Eu pedi a você para esperar 2 minutinhos para retomar a partir da sugestão da Poiesis. Tá. Pode ser? Sim, pode. Porque aí Clarinha só vai encerrar a transmissão e reiniciar a transmissão, de maneira que a gente tente descobrir qual é o problema para facilitar que as pessoas escutem. Ok. Tiago, Oi, Cláudio. vamos fazer o teste aqui. Eu estava falando, o pessoal disse que estava me escutando e tal. Queria que você agora falasse Tá. um tempinho aí para o pessoal dizer que o áudio está bacana. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para escutar direitinho? Cláudio, eu compartilhei o link com os alunos da turma, tá? Aqui da disciplina. Está dando para me ouvir? O pessoal aqui no chat está dizendo que sim, deve ser para você, o Halisson, a Stephanie, a Aline, Sheila, o Paulo. Legal. Pronto. Me parece que aqui na sala, Tiago, a gente melhorou, a gente resolveu, porque estava o som ruim aqui, com congelamento de imagem e tal, e lá no streaming. Deixa ver a transmissão e nós avaliamos, eu, você e o pessoal aqui no chat, se vai ser preciso a gente recomeçar ou se a gente retoma de onde estava. A tecnologia tem essa estranheza, né? Eu e você, nós falamos aqui uns 30, 40 minutos e se ninguém tiver escutado, foi bom para nós dois, mas não chegou na turma. Não gravou, não? Gravou. A questão é que a gravação aqui na RMP só fica disponível, se eu não me engano, daqui a 48 horas. Então, gravou. Se a gente for começar deixando para lá o que passou, não tem problema. Depois eu pego a gravação e a gente faz uma edição junta e toca. Não há o prejuízo total. Eu estou dizendo que a gente avalia junto. Ah, tranquilo. Ó, a Lidiane, por exemplo, botou que não tinha ouvido nada, absolutamente nada. Tiago Ernesto escutou razoavelmente bem. Para ele dizer que ouviu, até indicar o texto, ele ouviu bem, porque, na verdade, Tiago Ernesto, quando o Tiago Lavoura estava propondo o livro, foi que eu parei ele um pouco para a gente dar conta de resolver o problema que tinha muita gente já reclamando.
Flávio, você que apareceu aí, você estava escutando direito ou você também estava detectando problema de áudio? Então, estava escutando, estava audível e inteligível, algumas intermitências, mas muito rápido, um delayzinho às vezes dava, mas muito rapidamente. Eu entrei no YouTube e realmente o YouTube não escutava nada. Tinha a imagem estava boa, mas sem áudio. É isso. Alguém sabe dizer se lá no YouTube conseguiu resolver? Vou entrar aqui agora, peraí. Tá pelo celular. Ó, pelo que o povo está falando aqui, com toda a brama, com toda a lama, tem uma ou outra pessoa que está. Ó, Ney aqui disse que não escutou nada do que eu falei, mas No YouTube ainda não tá tendo transmissão, não. Vai voltar agora. É isso que eu ia dizer. Ela não ativou, né? Ele está iniciando aqui. Aí eu vou desligar meu áudio para não dar microfonia e vou acompanhando daqui. A gente vai se comunicando. Obrigado. Pronto, no YouTube já está transmitindo. Vou compartilhar o link e a gente já pode seguir aí com a atividade na sala. Tranquilo. Agora vamos fazer o teste do YouTube, né? Pelo YouTube o som está bem picotado. Tiago, você está aí. Deixa eu perguntar a você. Dividir com você. Uma hora de tempo. A gente perdeu aqui pelo menos 20 a 30 minutos tentando arrumar. Sua opinião, a gente retoma ou a gente segue e depois nós da coordenação vamos pegar a gravação, se for gravado, e vamos fazer uma edição para fazer a redução de danos com o pessoal que não nos escutou. Queria dividir com você, porque tem a ver com o nosso tempo, não sei se você está com outras atividades previstas, não sei se a gente dá conta em uma hora o que a gente tinha previsto para 2. Eu acho que a questão de retomar ou partir da onde paramos, de repente, o que, pelo menos aqui na sala, o que a maioria achar, não sei se é possível a gente... Eu confesso que eu não sei o que é melhor, né? Se for preciso nós ficarmos até 4h30, eu tenho disponibilidade, até 4h30, não mais do que isso. Vou fazer uma sugestão de meio termo, uma saída francesa, Tiago. A gente tenta, eu e você, fazendo um esforço de fazer um resumo, Pronto. coisa rápida, uma síntese do que nós conversamos até agora, e aí você segue. Tá certo, combinado. Então a gente nem fica conversando de onde parou, fingindo que todo mundo escutou, e nem a gente tem que retomar fingindo que a gente é robô e consegue repetir tudo. Ou seja, a recuperação integral daquilo que estávamos falando vai estar na gravação. Mas para quem passou a nos escutar completamente, o que eu fiz para iniciar o diálogo com o Tiago? Eu tomei como mote a diferença a partir de referencial teórico, ou seja, a partir de teoria do conhecimento, entre método e referencial teórico-metodológico. Dizendo que aqueles que tomam essa explicação do ponto de vista positivista, empírico-analítico, olha para método como caminho para, e aí não há diálogo entre formulações mais gerais e específicas. Tudo é método. E que nós trabalhamos
com a formulação de referencial teórico-metodológico, o que pressupõe explicações de âmbitos distintos, ora formulações mais gerais, como teoria do conhecimento, como as formulações da teoria pedagógica, ora formulações mais específicas, como princípios curriculares para o trato com o conhecimento. E sobre essa explicação, eu passei a bola para Tiago, dizendo que, apesar de confusões ainda acontecerem sobre a abordagem crítica superadora é uma abordagem ou uma metodologia, eu fechei dizendo que não é possível você ter metodologia dentro de metodologia, que a abordagem superadora se insere no contexto das explicações da tradição marxista. Sobre esse modo, eu passei para Tiago, sobre o modo de dizer que não há metodologia dentro de metodologia, e por isso a impostação mais adequada, mais coerente, é de abordagem crítica superadora. Tiago retomou e estava aí já respondendo uma das pessoas que ele aí vai fazer a retomada do raciocínio. Então vamos lá, Tiago. Ok, Cláudio. Qualquer problema você sinaliza, tá? Porque muitas das vezes nós estamos aqui, né, falando e concentrados na formulação da intervenção e não reparamos em porventura, problemas que possam estar acontecendo de áudio, né, de congelamento de imagem, não verificamos o chat, o que as pessoas estão comentando, às vezes isso nos escapa, então pode me interromper novamente, né? Mas eu tentava desenvolver um pouco mais a ideia a partir desta sua, né, problematização e provocação a respeito das relações entre a abordagem crítico-superadora e a teoria pedagógica histórico-crítica, e disse que já tentaria responder à questão do Flávio, né, do Flávio Santana, quando ele pergunta quais são os elementos teóricos indispensáveis na elaboração ou sistematização, planejamento, organização do trabalho educativo ancorado na abordagem crítico-superadora e na pedagogia histórico-crítica. Essa foi a pergunta do Flávio. Então, eu dizia que era preciso, tal qual você, de certa forma, se posicionou na sua própria problematização, era preciso precisar melhor as relações entre abordagem crítico-superadora e teoria pedagógica histórico-crítica. Disse que toda e qualquer teoria pedagógica possui um grau de determinação maior quando pensamos o ensino, seja da educação física ou seja de qualquer outra disciplina do currículo escolar. Isto porque o ensino da educação física ou de qualquer outra disciplina do currículo sofre determinações de uma dada teoria pedagógica. E quando nós pensamos na abordagem crítico-superadora, esta abordagem de ensino da educação física sofre determinações em graus maiores, em escalas maiores, da teoria pedagógica histórico-crítica. Isto porque o ensino da educação física se processa no interior de uma teoria pedagógica
que diz respeito à teorização da prática educativa de forma mais ampla. Toda e qualquer teoria pedagógica expressa a teorização da prática educativa de uma maneira mais ampla, mais geral, com graus de determinação superiores. E o ensino, seja da educação física, seja de qualquer outra disciplina específica do currículo, matemática, geografia, história, química, física, biologia, enfim, qualquer uma disciplina específica do currículo, de certo modo, é determinada pela teoria pedagógica que expressa, do ponto de vista da realização do trabalho educativo e da prática pedagógica, graus de determinação maiores. Né? Disse também que isso não significa que a abordagem crítico-superadora possa ser vista como inferior, um grau de inferioridade à pedagogia histórico-crítica, que ela é menos desenvolvida do ponto de vista negativo da ideia do desenvolvimento, que ela tem menos preciosidade, que ela tem menos valor. Não se trata desta relação, digamos, vinculada ao que é melhor, o que é pior, o que é mais ou menos. Não se trata dessa relação. Tanto que, quando nós olhamos para o processo histórico de formulação da teoria pedagógica histórico-crítica e para o processo histórico de desenvolvimento da própria abordagem crítico-superadora, nós verificamos que a própria abordagem crítico-superadora, vide alguns elementos presentes na obra Coletivo de Autores, enriquecem também de maneira determinada, portanto, numa relação dialética, as próprias fundamentações da teoria pedagógica histórico-crítica. Basta verificar como, na formulação que nós fizemos sobre os fundamentos didáticos da pedagogia histórico-crítica, ao menos em um destes fundamentos, ele está, digamos assim, enriquecido com determinações teóricas que inicialmente foram feitas pelo próprio coletivo de autores. Mas é preciso diferenciar teoria pedagógica de abordagem de ensino da educação física. Né? A concepção ou abordagem crítico-superadora não é e não pode ser uma teoria pedagógica. Ela é a expressão do ensino da educação física que, por uma dada circunstância, que não vem aqui ao caso, lá em 1992, denominou-se de crítico-superadora, mas ela é uma expressão do ensino da educação física à luz dos fundamentos de uma dada teoria pedagógica. Eu dizia que abordei, de certa forma, estas relações entre teoria pedagógica e abordagem de ensino da educação física num texto que foi recentemente publicado por mim na revista Poieses, uma revista do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina. Artigo sob o título A Natureza e a Especificidade da Educação Física na Escola. E neste texto, busco desenvolver a maneira por meio da qual se institui a natureza e a especificidade da educação física
a partir da relação que educação física, na sua concepção crítico-superadora, possui, tendo-se como fundamentação teórica, né, os elementos centrais da pedagogia histórico-crítica. E quais seriam esses fundamentos centrais, né? E aí nós nos remetemos um pouco à pergunta do Flávio, quando o Flávio questiona quais são esses elementos teóricos indispensáveis, né? Neste texto, eu faço uma exposição a partir da análise que o próprio Demerval Saviani realiza quando ele vai explicitar os 3 níveis fundamentais que toda e qualquer teoria pedagógica necessariamente deve possuir, deve ter, e a análise de cada um destes fundamentos, destes 3 níveis de fundamentos, e a relação que uma dada teoria pedagógica possui em termos de interconexão, intermediação destes 3 fundamentos, ou desses 3, melhor dizendo, desses 3 níveis de fundamentação teórico-metodológica, nos permitem verificar quais são as teorias pedagógicas mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, no sentido de tê-las como aquelas que mais ou menos nos permitem a instrumentalização teórica para a prática educativa, né? E no texto eu desenvolvo, conforme já dito, o próprio Saviani explicita, né, que as 3 dimensões que na pedagogia histórico-crítica estão profundamente interrelacionadas com uma profunda determinação dialética de reciprocidade entre essas 3 dimensões ou esses 3 níveis de fundamentação teórico-metodológica, né, se explicitam. O primeiro nível, o nível da dimensão filosófico-metodológica; o segundo nível, o nível da teorização educacional e pedagógica; e o terceiro nível, que é um nível da organização e sistematização da prática pedagógica. Então, vejam, fundamentação filosófico-metodológica, teorização educacional e pedagógica e organização e sistematização da prática pedagógica. São 3 níveis distintos, porém interrelacionados, que na sua totalidade, no seu conjunto, expressam concepções de mundo, sociedade, ser humano, indivíduo, relação entre indivíduo e gênero, projeto histórico de desenvolvimento humano e social, natureza e especificidade da educação escolar, função social da escola, concepção de conhecimento e de saber escolar, finalidade e objeto da educação, método pedagógico e procedimentos didático-pedagógicos, relações entre ensino e aprendizagem, professor e aluno, relações entre objetivos, conteúdo, forma, sujeitos destinatários e avaliação do processo de ensino-aprendizagem.
Portanto, esses 3 níveis, numa visão de totalidade, né, são aqueles conjuntos, ou é o conjunto de fundamentação teórico-metodológica que toda e qualquer teoria pedagógica possui. E na relação com o ensino da educação física, no nosso caso, crítico-superadora, a educação física crítico-superadora, assume estes fundamentos teóricos, né? Baliza, edifica e constrói o ensino da educação física à luz destes fundamentos da teoria pedagógica histórico-crítica. Acho que dessa forma isso nos ajuda a pensar as relações entre educação física crítico-superadora e teoria pedagógica histórico-crítica. Acho que, dito isso, eu gostaria de colocar um outro elemento da discussão que abordei no encontro passado e que tal elemento me ajude a responder algumas outras questões que também foram formuladas. Mas antes, deixa eu perguntar, está tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Está tendo algum problema? Joia, obrigado, Eduardo. Ok, então vamos continuar. Então, gostaria de colocar aqui um elemento abordado também por mim na semana passada, para tentar responder algumas outras questões. Eu disse na semana passada que, do ponto de vista da consideração a respeito dos fundamentos teóricos da pedagogia histórico-crítica, notadamente, quando discutimos os fundamentos didáticos, e eu apresentei de uma maneira um tanto quanto sintética os fundamentos didáticos da pedagogia histórico-crítica. E a relação destes fundamentos com o ensino de conteúdos da educação física, afirmei que uma questão central era discutirmos o problema do conhecimento na educação física, né? Uma vez que, de uma forma um tanto quanto hegemônica, o ensino da educação física se situa, né, do ponto de vista da problemática do conhecimento e dos conteúdos escolares da educação física, ao nível da empiria fenomênica, né? E eu disse que era essencial, fundamental, discutirmos esta questão e pensarmos na possibilidade de superação do ensino de conteúdos escolares da educação física que fiquem subordinados à relação mais imediata da empiria fenomênica. Eu queria retomar isso um pouco para tentar responder algumas das questões que foram formuladas, e aí, à medida em que eu for desenvolvendo um pouco essa ideia, vocês estão me ouvindo? Desculpem. À medida em que eu for desenvolvendo um pouco essa ideia, eu vou tentando identificar com quais perguntas eu estou dialogando, tá? Primeiro, acho que seria interessante nós tentarmos caracterizar um pouco o que significa ensino de conteúdos escolares plasmados na empiria fenomênica. O que é isso? Talvez seja interessante abordar isso um pouco. À luz dos nossos próprios fundamentos,
teórico-metodológicos, e notadamente a discussão feita no campo do materialismo histórico-dialético acerca das relações entre empírico, abstrato e concreto, é possível nós afirmarmos que a dimensão empírica da realidade é a expressão mais imediata, mais sem nexos e correlações que nós interiorizamos e subjetivamos na nossa relação com essa realidade. Então, vejam, nós estamos aqui tratando da relação entre sujeito e realidade, entre indivíduo e mundo objetivo. Como se dá a maneira de nós percebermos essa realidade, compreendermos essa realidade e criarmos as condições de inteligibilidade desta realidade? Ou seja, captar idealmente aqui no plano da nossa consciência, no plano da nossa subjetividade, o que se passa no mundo real. Porque à luz, volto a repetir, da nossa fundamentação teórico-metodológica, o processo de conhecimento se dá nesta relação e o processo de conhecimento se expressa na maneira por meio da qual nós captamos ideativamente aquilo que está em movimento na realidade objetiva. A dimensão mais imediata, mais fenomenicamente aparente, aquilo que se aparenta e que aparece imediatamente a nós, pode ser caracterizado como a dimensão da realidade empírica, a dimensão empírica da realidade. E essa dimensão empírica da realidade possui como característica central a possibilidade de captarmos ideativamente um nível inferior dessa realidade. Que nível inferior é esse? Um conjunto de dados, um conjunto de elementos, um conjunto de processos mais imediatos, vejam, carentes de mediação, carentes de nexos e determinações. Notadamente, esta dimensão empírico-fenomênica da realidade se constrói, se interioriza na nossa consciência, na nossa subjetividade, sobretudo por meio da relação sensitiva, perceptiva que nós estabelecemos com o mundo exterior. Vejam, o contato mais imediato nosso com o mundo, com a realidade, é por meio das relações sensitivo-perceptivas. E aí há toda uma importância, sobretudo dos nossos órgãos sensoriais, que, de certa forma, são responsáveis por esta captação imediata que nós temos da realidade. Portanto, o conhecimento que se constrói à luz da empiria fenomênica é este conhecimento mais direto
e imediato, né? E o caráter deste conhecimento está relacionado à maneira como este conhecimento, expressa as relações mais carentes de determinações, os aspectos mais externos e aparentes dos processos, dos objetos e dos fenômenos com os quais nós nos deparamos na realidade objetiva. O nosso pensamento é capaz, de certa forma, de organizar logicamente este conhecimento que vai se edificando, pautado na empiria fenomênica. Nós vamos fazendo isso por meio de conteúdos e formas de pensamento que possuem como funcionalidade, função psíquica específica, analisar, comparar e classificar estes elementos mais imediatos e mais aparentes da empiria fenomênica. A isso, a tradição do materialismo histórico dialético caracterizou como pensamento empírico ou pensamento edificado à luz de conceitos empíricos. Pensemos um pouco no que diz respeito ao conhecimento da educação física. Como nós poderíamos ilustrar ou exemplificar um conhecimento empírico fenomênico de alguma atividade da cultura corporal ou de determinados conteúdos específicos da educação física? Todo e qualquer conhecimento de uma dada atividade da cultura corporal ou de um conteúdo específico da educação física que se limite às suas formas mais imediatas, mais aparentes, mais, poderíamos dizer, cotidianas, do conjunto dos processos e elementos que constituem esse dado conhecimento. Esse conhecimento imediato, aparente, empírico, fenomênico, não é capaz de nos revelar um conjunto de processos essenciais. Aquilo que se mostra imediatamente, aquilo que aparenta imediatamente, se coloca para nós como fatos empíricos, como factualidades empíricas. E o que se esconde, o que não se mostra, o que não se aparenta nesta imediatez do conhecimento, é todo um conjunto de processos essenciais, relações internas que se constituem no movimento contraditório do desenvolvimento do próprio objeto, fenômeno ou processo vinculado àquela forma de conhecer que nós queremos, superadora desta empiria fenomênica. Pensemos em uma possibilidade ilustrativa.
tomemos o futebol como análise. O que significa pensarmos o futebol restrito a um conhecimento vinculado à empiria fenomênica? Vejam, o conhecimento que se põe a nós pelo futebol, na sua relação mais imediata, mais aparente, mais sem nexos e determinações, se mostra a nós como um esporte que é realizado a partir de 2 times, cada um representando um lado do campo, e que a finalidade que cada um desses times busca ao longo da partida é se defender, atacar e fazer o gol. Nós notamos, na sua imediatez, que para esse objetivo é preciso um conjunto de capacidades físicas, é preciso o cumprimento de determinadas regras e que o time vencedor é aquele que consegue realizar um maior número de gols na equipe adversária. Vejam, essa é a forma fenomênica que o futebol aparece a nós. A dimensão mais imediata, mais empírica das relações que ocorrem numa partida ou num jogo de futebol. Mas nós poderíamos nos perguntar, será que o futebol é mais do que isso? Será que o futebol se resume a isso? O que de fato é o futebol? Que fenômeno é esse? Ou que atividade humana é essa que ocorre por meio de um conjunto de relações que se entrelaçam na prática social, que se entrelaçam na realidade objetiva? Então, é preciso captarmos este fenômeno sócio-histórico da prática social para além da sua empiria fenomênica. Captarmos, nós, eu digo, né, é importantíssimo, nós, enquanto professores, né, compreendemos o futebol, conhecemos o futebol para além desta dimensão empírico-fenomênica. Uma vez que isto é determinante para o ensino daquilo que nós queremos que os nossos alunos conheçam sobre o futebol. Esse exemplo ilustrativo do futebol poderíamos dar para todas as outras atividades da cultura corporal. Eu gostaria que a Clarinha, por gentileza, Clara, compartilhasse com nós a tela do slide que eu enviei. E aí, realizando desenvolvendo um pouco mais essa discussão a partir desse slide, eu penso que já é possível, de certa forma,
abordar a pergunta feita pelo Brendo, quando o Brendo questiona, né, levando em conta a fragmentação dos conteúdos de ensino transmitidos na escola, através da educação física, e o contexto político ao qual estamos atrelados hoje. Como podemos, através dos fenômenos da cultura corporal, integrar nosso trabalho educativo com as demais áreas do conhecimento, de forma geral, na ampliação do nível de associação dos alunos com a realidade objetiva? Eu acho que essa pergunta do Brendo dá para ser tratada. A pergunta do Pedro Tatu, quando o Pedro pergunta: qual a relação possível entre o trato da cultura corporal nas aulas de educação física e as questões emergentes e contemporâneas da sociedade, ou elementos articuladores, como, por exemplo, a sexualidade e a questão de gênero? Em outras palavras, como trabalhar essas questões emergentes sem descaracterizar o conhecimento específico ligado à cultura corporal e considerando a didática da PHC, da Pedagogia Histórico-Crítica. Penso que dá para também tratar da questão do João. Quando o João pergunta, o João Fabrício, se a educação física vem se debruçando na transmissão das formas empírico-fenomênicas da cultura corporal, quais seriam as relações essenciais da cultura corporal? A professora Carolina Piquete Nascimento traz em sua tese que o controle da ação corporal do outro, o domínio da própria ação corporal e a criação de uma imagem artística se constituem nos objetos de ensino da educação física e seriam o principal critério pedagógico para a determinação dos conteúdos e modos de organização do ensino da educação física em uma perspectiva histórico-cultural. Poderia discorrer sobre isso? E, por fim, a pergunta feita pelo Paulo Henrique. Considerando que a educação física escolar não está isolada ou fora de um projeto político-pedagógico, a partir destes fundamentos didáticos apresentados, como avaliar e garantir que os estudantes estão desenvolvendo ao máximo suas potencialidades humanas? Ou seja, como garantir que estamos intervindo especificamente na atividade de ensino da educação física e na atividade do ensino no interior do contexto das demais práticas escolares de modo transformador, conforme a pedagogia histórico-crítica e seus fundamentos. Então, vou tentar, não uma por vez, mas de conjunto, responder a estas questões, explicitando um pouco mais as possibilidades de conhecimento do objeto da educação física, e aqui vou ter que fazer isso, evidentemente, que de forma tanto quanto sintética, em virtude do nosso tempo, mas abordando esta possibilidade de conhecimento do objeto da educação física, da cultura corporal, à luz dos fundamentos por nós discutidos, não só no encontro passado e hoje, mas penso que ao longo de todo o curso aqui proposto, né? E estabelecendo relação com as possibilidades de conhecermos o objeto da educação física, superando a sua manifestação empírico-fenomênica. Né? Então, vejam, uma primeira questão, né,
que vale a pena fazer menção é a de que a superação da empiria fenomênica exige formas e conteúdos Vou repetir. A superação do conhecimento empírico fenomênico, no nosso caso aqui, da cultura corporal e, consequentemente, dos conteúdos de ensino, do que venha a ser essa cultura corporal, esse objeto da educação física, exige o entrelaçamento de conteúdos e formas de pensamento que superem esta caracterização que eu fiz do pensamento empírico ou do pensamento que opera à base de conceitos empíricos. Se o pensamento empírico ou se o pensamento que opera sob a base de conceitos empíricos capta as dimensões mais aparentes, as dimensões mais imediatas, os elementos um tanto quanto desconexos, sem nexos e ausente de relações internas, revelando-se quase que como uma cópia ou uma fotografia da realidade captada por meio da sensorialidade perceptiva nossa, que nós estabelecemos com essa realidade, em contraposição, o pensamento teórico, ou seja, a real e verdadeira possibilidade de teorização da cultura corporal, o conjunto dos conteúdos que compõem as relações essenciais, o sistema de relações e os traços essenciais da cultura corporal, são revelados a nós por meio do pensamento teórico quando nós conseguimos reproduzir o conjunto destas determinações, o conjunto destes traços e relações essenciais que não se mostram na empiria fenomênica, que não se revelam na sua imediatez. Portanto, é preciso alçar a empiria fenomênica, superar a empiria fenomênica, e lembremos, está vinculada à nossa percepção sensorial das coisas, né? Valendo-nos de um conjunto de processos abstrativos, da abstração do pensamento, de modo tal que nós possamos captar elementos essenciais, traços essenciais e sistemas de relações que não se revelam na nossa percepção sensorial no âmbito da empiria fenomênica. Portanto, é preciso realizar um percurso de análise teórico abstrativa
do que sejam essas determinações essenciais da cultura corporal para que nós possamos assimilá-las, conhecê-las e possamos ensiná-las aos nossos alunos. E nesse sentido, a forma como nós organizamos o ensino da educação física não pode estar restringido exclusivamente às questões afetas ao fazer, ao praticar, ao experienciar. Uma vez que para conhecermos, de fato, o que sejam tais conteúdos da cultura corporal que nos revelam o que a cultura corporal é na sua essencialidade, é preciso que nós superemos a dimensão empírico-fenomênica. O que está exposto aí na tela é um quadro que foi elaborado por mim, pelo professor Flávio e pelo professor Cláudio Lira, pelo professor Flávio Dantas, Cláudio que está aí, né, na coordenação da atividade, Flávio que também está na sala participando da atividade. E nós tratamos neste quadro daquilo que estamos compreendendo como os traços essenciais e os sistemas de relações das atividades da cultura corporal. Fizemos essa discussão especificamente em um texto que ainda vai ser publicado no formato de capítulo de livro, né? E que nós procuramos sistematizar um conjunto de reflexões e discussões que temos feito ao longo dos últimos anos, inclusive discussões e reflexões no coletivo ainda mais amplo, né, que nos permita, de fato, especificar as possibilidades de conhecimento da cultura corporal e as possibilidades de ensino de conteúdos da cultura corporal à luz da perspectiva do conhecimento que transcenda as manifestações empírico-fenomênicas, né? Ao buscarmos fazer isso, tentamos identificar 3 eixos fundamentais que, em última instância, na sua totalidade, revelam o acervo de significações objetivas que caracterizam esses traços essenciais e o sistema de relações das atividades da cultura corporal. Então, vale aqui recordar a caracterização da categoria atividade, né? A atividade é definida pelo Leontiev, vejam, como uma unidade de vida que exprime as relações entre sujeito e realidade objetiva, entre indivíduo e mundo, né? E por meio das atividades que o indivíduo ou os indivíduos desenvolvem e realizam ao longo da sua vida,
vai ocorrendo todo um conjunto de entrelaçamento entre a objetividade da prática social e a subjetividade humana. Um entrelaçamento entre os elementos objetivos da vida concreta e os elementos intra-subjetivos pertencentes ao plano da subjetividade do indivíduo, da consciência do indivíduo e que permitem a este indivíduo ou a estes indivíduos operar na realidade concreta, intervir na realidade concreta por meio de ações conscientes estas que visam a satisfação de determinadas necessidades. Portanto, tomando este conceito ou esta categoria, a categoria da atividade, formulada inicialmente por Marx, quando ele vai explicitar aquilo que ele denominou como atividade humana essencial, e faz toda a análise da atividade denominada por ele de trabalho, bem como a análise da categoria da atividade que os psicólogos soviéticos da psicologia histórico-cultural fazem sobre esta categoria. Nós temos buscado compreender a cultura corporal como um acervo de significações objetivas que se sintetizam e se expressam nas formas particulares das atividades da cultura corporal, que nós denominamos de jogo, de esporte, de dança, de luta, de ginástica, dentre outras. E temos identificado minimamente 3 eixos fundamentais, que no fundo expressam 3 relações essenciais. O primeiro deles, um eixo intitulado de ser humano, atividade e mundo objetal, e que está relacionado ao conjunto das ações conscientes que são realizadas nas formas de agir constitutivas das atividades particulares da cultura corporal. Portanto, este é um eixo que revela o modo geral das ações ou do conjunto de ações necessárias para se produzir ou reproduzir uma dada atividade da cultura corporal. Conjunto este de relações essenciais que revelam os modos de agir necessários para que tenhamos a existência concreta do jogo, do esporte, da dança, da luta, da ginástica, dentre outras formas particulares de atividades da cultura corporal. Aqui me parece que há a possibilidade de dialogarmos com a pergunta feita pelo João Fabrício,
quando ele menciona o trabalho da professora Carolina Pichetti Nascimento. Eu não sei quantos de nós aqui na sala conhecemos esse trabalho da professora Carolina Nascimento, né? Devo sinalizar que, de uma maneira geral, entendo ser um interessantíssimo trabalho a ser lido e estudado por todos nós, né? A tese de doutoramento da Carolina, né, ela é importantíssima a nós por uma série de motivos que aqui não vou conseguir desenvolvê-los. Mas a Carolina possui uma excelente fundamentação teórica no que diz respeito aos fundamentos da psicologia histórico-cultural, né, e ela desenvolve uma série de elementos relacionando psicologia histórico-cultural e o objeto da sua tese, que foi a proposição de elencar o que ela chamou de objetos de ensino essenciais da cultura corporal. A tese da Carolina possui uma coerente articulação da fundamentação teórico-metodológica do materialismo histórico dialético, e ela consegue expor de uma maneira muito peculiar, né, o que seja um método de investigação lógico-histórico e o método de exposição necessário para se apresentar os resultados deste percurso investigativo. Ela trabalha isso de maneira muito bem, né? E apresenta a nós uma tese que, entendo eu, aí é uma apreciação minha, né, está vinculada ou relacionada àquilo que, neste trabalho, neste quadro que vocês estão visualizando, se refere aos fundamentos prático-objetais das atividades da cultura corporal. Penso que há uma relação entre aquilo que é de propositura da Carolina Nascimento e isto que nós estamos delimitando de relações, sistemas de relações e traços essenciais dos fundamentos prático-objetais que revelam o conjunto das ações e operações conscientes necessárias na realização das atividades da cultura corporal. Todavia, e de igual forma, penso que é importante e necessário avançarmos na análise do que sejam esses traços essenciais e esse sistema de relações das atividades da cultura corporal, considerando, além deste primeiro eixo que trata da relação ser humano, atividade e mundo objetal, um outro eixo que
identificamos nós, eu, Cláudio e Flávio, como aquele eixo que revela a historicidade das formas sociais das atividades da cultura corporal. Ou seja, um eixo que trate da relação ser humano, atividade e tempo e espaço histórico, revelando o conjunto das relações essenciais que determinam, vejam, a gênese, ou seja, o processo de origem, de surgimento, bem como os processos de desenvolvimento, modificação e transformação das atividades da cultura corporal ao longo do próprio processo de desenvolvimento histórico dos seres humanos. Portanto, este outro eixo essencial busca explicar o processo de surgimento, de mudanças, transformações, ou seja, o movimento histórico das distintas formas de atividades da cultura corporal. Ele mostra como, quando e por que tais ações humanas e relações essenciais destas atividades da cultura corporal tornaram-se essenciais em dado momento do curso da história. E como e por que se modificam e se transformam. Este eixo nos é fundamental para captarmos o movimento de transformação das distintas formas de ser das atividades da cultura corporal. Isto é necessário e essencial quando pensamos no conhecimento que queremos ter e ensinar aos nossos alunos acerca do que seja a cultura corporal e os seus conteúdos essenciais. Uma vez que a concepção de conhecimento que reivindicamos, à luz do nosso método, à luz dos nossos pressupostos teórico-metodológicos, exigem a captação deste movimento histórico de transformação das formas de ser daquilo que queremos apreender em pensamento, compreender e explicar. Note-se que o pensamento empírico, ou o pensamento que opera sob a base de conceitos empíricos, escapa este movimento de historicidade. O Vygotsky foi contundente ao afirmar que o pensamento empírico, ou melhor, que no pensamento empírico não se põe a problemática da historicidade de gênese e desenvolvimento daquilo que se quer conhecer, compreender e explicar. E por fim, para finalizar, identificamos também um outro eixo fundamental, um outro traço essencial ou sistema de relação fundamental. Aquele que trata da relação ser humano, atividade e valoração judicativa. Ou seja,
aquele eixo que trata do valor das objetivações humanas que se condensam, coadunam e sintetizam nas diversas formas de atividades da cultura corporal. Este eixo revela o conjunto de fundamentos axiológicos que consistem na reprodução de juízos de valores que, vejam, regulam e orientam as formas de agir dos sujeitos no mundo. Tais relações essenciais dos aspectos judicativos e valorativos necessariamente existentes nas atividades da cultura corporal, que estão objetivados nas atividades da cultura corporal, regulam e orientam a forma de ser e de agir no mundo dos sujeitos. E, portanto, possuem uma dimensão ética e uma dimensão de formação e desenvolvimento da concepção de mundo dos sujeitos. E, portanto, trata-se também de um traço essencial, de um sistema de relação essencial das diversas atividades da cultura corporal. E vejam, este eixo relacionado ao fundamento valorativo axiológico nos revela a maneira como se dá no interior da própria prática social as relações existentes entre o jogar, o dançar, o praticar esporte, o praticar ginástica, o conhecer destas atividades e a dimensão valorativa destas atividades e da maneira como os sujeitos estabelecem relação com o próprio mundo, com a própria realidade. E, portanto, ele está relacionado com todo um conjunto de elementos que dizem respeito não só à própria especificidade da cultura corporal, mas que se integram no sistema de relações da cultura corporal ou das distintas atividades da cultura corporal com todo um outro conjunto de complexos e de elementos constitutivos da totalidade da prática social objetiva. E que, portanto, nos permite nos posicionarmos no mundo, nos posicionarmos no que diz respeito à própria dimensão da realidade objetiva, considerando-se a articulação e o entrelaçamento da cultura corporal com diversos aspectos e elementos outros da realidade. Numa palavra ou numa formulação bem sintética, a posição valorativa da Carolina Solberg, atleta do vôlei de praia, revela um elemento essencial desta relação
objetivamente existente do fundamento valorativo axiológico das atividades da cultura corporal. E, portanto, o conjunto destes três fundamentos, o conjunto destes três eixos fundamentais que a nós nos parece permitem a captação dos traços essenciais e dos sistemas de relações das atividades da cultura corporal, nos permitam compreender o futebol, para voltar no exemplo que eu ilustrei, para além daquela dimensão empírico-fenomênica, e nos permitam compreender o futebol a partir daquilo que é essencial e fundamental para que esta atividade da cultura corporal ganhe concretude na realidade objetiva, mas, mais do que isso, nos permita compreender, por exemplo, como se dá a relação entre futebol, violência e desumanização. Como se dá as relações entre futebol e identidade e cultura de um povo? Como se dá as relações entre futebol, mercantilização e lucro? Como se dá as relações entre futebol e opressão contra as mulheres? Como se dá as relações entre futebol, racismo e preconceito? Como se dá as relações entre futebol e luta pela democracia de um povo? Dentre outros elementos que nos são fundamentais para compreendermos o futebol na sua concreticidade. Poderia estender este exemplo a outros, mas penso que o nosso tempo já está mais do que esgotado, E acho que tratei, se não de forma direta, de forma indireta, da pergunta do Pedro, quando ele nos questiona sobre a possibilidade de tratar os conteúdos da cultura corporal e questões emergentes ou contemporâneas da sociedade. Quando o Brendo nos pergunta sobre a possibilidade de ampliação do conhecimento dos alunos no ensino de conteúdos da cultura corporal, na pergunta do João, quando tratei diretamente do trabalho da professora Carolina Nascimento, e na pergunta do Paulo, quando ele nos questiona sobre a articulação da educação física com o projeto político pedagógico existente no âmbito da educação escolar. E nos questiona como é possível o ensino da educação física de modo a transformar os sujeitos do processo da aprendizagem. Penso que consegui, ao menos, resvalar nessas questões, e se não respondi de maneira a contento, peço desculpas,
E passo a palavra, Cláudio, para ver como encaminhamos aí o restante da atividade. Agradeço a Clara pela exposição do slide e se quiser pode descompartilhar, Clarinha. Obrigado. Tiago, nós que agradecemos. Obviamente que eu imagino que o curso, no seu percurso, vai trazer algumas respostas para coisas, para questões com as quais nós estamos nos debruçando, mas que vão ficar questões cuja resposta ainda está num processo de construção nas sucessivas aproximações, e nós nos alegramos, nos contentamos com o fato de que estamos participando de um coletivo que está assumindo a tarefa de buscar as melhores respostas possíveis ou disponíveis para o ensino da educação física. Portanto, assim, a alegria de tê-lo com o conjunto das explicações, e vamos conversando com quem fez as perguntas no sentido de saber até onde nós, coletivamente, o Flávio, o Murilo, a Clara, você, eu, a Lígia, que esteve por aqui, conseguimos dar conta de ajudá-los a compreenderem um patamar mais elevado, ou, pelo menos, compreender o lugar de onde nós explicamos. Essa é uma primeira coisa no diálogo contigo. Por força do tempo, Tiago, estava ouvindo você falar e não vou abrir polêmicas agora que a gente não possa responder em 10 minutos, mas, por certo, me fez lembrar que muitas vezes o professor ele se depara, e quando eu falo professor, estou falando de um professor que esteja no nosso campo, no nosso espectro de diálogo. Ele convive com aquela dúvida entre uma formulação única, ou seja, a pedagogia histórico-crítica fornecendo todo o arsenal didático-metodológico, como se assumisse o lugar da didática magna do Comênios. E quem for das disciplinas do inglês, da matemática, da história, olha para essa formulação como uma didática tabajara. É dar aula, seus problemas acabaram. Leia o Taviani agora, né? Leia o Tiago, a Lígia e a Ana Carolina, que seus problemas acabaram. E a explicação hoje vai demonstrar que não é bem assim. Aliás, não é bem assim, não é assim. E do outro lado, aquele conjunto de professores que entendem que a formulação ela vai do específico, ou seja, todo mundo faz, né? O inglês histórico-crítica, a matemática histórico-crítica, a educação física. Depois a gente se reúne numa tábua redonda e isso vai dar uma formulação de uma proposição marxista. E a explicação também demonstra que esse é outro equívoco. O caminho que nós estamos entendendo, propondo, o caminho do pensamento colocado é justo da compreensão dos nexos e relações entre as determinações mais gerais, ou vamos chamar aqui a teoria pedagógica, os fundamentos e o campo mais singular e específico com os seus procedimentos. O que implica dizer que há um conjunto de princípios gerais orientadores que são compartilhados por todos, mas, para usar uma expressão que você repetiu, a forma de ser, né? A especificação no trato com conhecimento, ela vai depender de um conjunto de elementos que depende da compreensão do objeto e da forma como ele se expressa nas condições objetivas do ensino. Estou pegando por aqui, porque a nossa formação, Tiago, eu creio que a nossa formação
muito próxima do senso comum, mais do que da perspectiva empírico-analítica, não nos ensina a buscar relação nas coisas. Ao contrário. E aí um segundo elemento, quando você falava da Carol Tolberg, né, e só uma pintura a mais no quadro, né, nós tivemos atletas da seleção brasileira masculina que em 2018 se manifestaram a favor do Bolsonaro. Ganharam o jogo e fizeram lá o número, tal e coisa. Esses não sofreram nenhum tipo de constrangimento. Não ficaram nem de castigo, quanto mais ser julgado. E recentemente, estava aqui conversando com a Aline no chat, nós temos o caso do Robinho. Quando você não entende relações, Isso, perfeito. você fica entre a formação técnica exacerbada e a degeneração humana explícita. Por um sujeito que busca atalhos, né, nas filigranas do que é e do que não é sexo. Quer dizer, na cabeça do bufão, do burguês, do atávico, o fato dele ter colocado tênis na boca dela não é sexo. Porque ele não entende que entrar no espaço do outro sem o consentimento é uma agressão e é um estupro. Você não precisa tocar em mim. Basta que você invada o meu espaço sem o meu consentimento. E isso é uma violência que tem que ser coibida. Algo que se aprende no processo, como você colocou, do vôlei, do futebol e tal, porque entra no que nós chamamos de processo de humanização. E no âmbito da valoração, para fechar, Tiago, a não ser que você queira comentar alguma coisa, no âmbito da valoração, por que é que algumas disciplinas como a nossa tendem a valorizar mais o traste humano, que é craque, do que, às vezes, um jogador mediano, que é extremamente humano. A gente falou aqui de duas situações, da Carol e tal, só para manter no futebol. É incrível como rendeu pouco os gestos humanos do Rodrigo Caio, quando jogador do São Paulo, no embate, por exemplo, com o Jô do Corinthians. Como se alto nível não fosse possível de jogar, com uma impostação mais humana. E assim, estou pegando um exemplo aqui no Brasil, a gente tem outros exemplos muito bacanas, muito bacanas. Essa semana o Messi se pronunciou sobre desigualdade, enfim, para dizer que estes eixos eles estão articulados e nós estamos chamando a atenção o tempo todo, não é para um polo específico, mas é para a inter-relação entre esses elementos que, se interpenetrando, contribui mais ou menos para a humanização do sujeito. E é nesse sentido que eu entendo que a contribuição foi importantíssima e valorosa. Segundo, que eu entendo que nós precisamos ampliar esse debate, esse diálogo, com um conjunto de pessoas que dialogam com o mesmo objeto, com o mesmo fundamento, mas aqui e acolá expressam pequenas diferenças. Acho que nós estamos num tempo histórico de reorganizar a cabeça no sentido de, tal como nos anos 80, quando nós tivermos 9 diferenças, mas uma coisa que nos unifica, a gente tem que andar junto. E completamente diferente dos anos 90, quando nós tínhamos 9 coisas que nos unificavam e uma que nos diferenciava, e saía todo mundo para o seu canto. Um exemplo do debate que você colocou é que foi nos anos 90 que nós vimos florescer, pipocar, explodir nesse país disciplinas na pós-graduações como didática dos conteúdos específicos. Então, por tudo isso, queria agradecer a tua contribuição. Queria dizer que você não precisa se colocar à disposição, mas que, precisando, nós vamos recorrer ao convite
trazê-lo para mais uma rodada. E como de hábito, quando nós convidamos alguém, nós gostaríamos que você fizesse as honras no sentido das suas últimas palavras por hoje e da despedida do pessoal. Perfeito, Cláudio. Só para registrar, enquanto você falava, me lembrei também do posicionamento dos jogadores de basquete norte-americanos que se recusaram a entrar em quadra em virtude dos acontecimentos bárbaros e desumanos de atos racistas, né, contra a população negra dos Estados Unidos. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, dizer que é uma satisfação muito grande poder dialogar com companheiros, camaradas e amigos não só de relação profissional, mas amigos de vida, né? Isso nos fortalece, isso nos dá condições de seguir, né, nas nossas atividades diárias, e é um prazer muito grande quando reencontramos aí, mesmo que ainda nestas condições postas a nós na atual conjuntura, né, mas vemos amigos se manifestando, amigos e pessoas tão queridas se pronunciando e nos fazendo discutir e refletir coletivamente sobre as questões que nos importam e nos interessam no âmbito da educação física e da educação escolar, né? Então, contem sempre comigo, é um prazer muito grande e espero que nós possamos continuar nessa batalha em conjunto. Agradecer a todas as pessoas que participaram aqui da atividade na sala, dizer aos meus alunos da graduação que não se apavorem, que nós vamos conversar sobre o conteúdo desta atividade num momento posterior, caso, e alguns já me contactaram por e-mail, né, manifestando essa preocupação de compreensão das discussões e do debate, mas queria tranquilizá-los que nós vamos seguir na nossa disciplina e vamos dialogar e tentar nos fazer entender sobre as questões que aqui debatemos, tá? Então, obrigado, Cláudio, obrigado, Clarinha, obrigado, Flávio, Murilo e os demais que estão na organização aí da atividade. Me esqueci de alguém? Acho que não, né? Da coordenação? Profissional? Não, né? E agradecer a todos aí da sala por essa possibilidade. Pessoal, desculpa, embora não seja culpa nossa, mas desculpa pelos entraves da tecnologia. Até terça-feira, às 14 horas. Bom vê-los. E a gente, olha, aula remota a gente sempre termina de uma forma extremamente mal educada, mandando o povo sair da sala. Bom vê-los. Até terça-feira. Por gentileza, vamos embora.